José Augusto da Fonseca, natural de Itaúna, Minas Gerais, tem formação e currículo em economia. Após se aposentar, deixou Belo Horizonte e passou a se dedicar à pesquisa de sítios arqueológicos, rochas incomuns, marcas em pedras, além de pinturas e inscrições rupestres. Realizou viagens por quase todas as regiões brasileiras, registrando em imagens, escrevendo sobre aquilo que viu e constatou os locais por onde passou. Fonseca é adepto da teurgia que, segundo ele, se trata de uma doutrina que reúne toda a gama de conhecimentos adquiridos pela humanidade ao longo dos tempos. Autor de inúmeros artigos, reportagens, contos e estudos específicos, escreveu 26 livros e publicou 5. Fonseca integra os conselhos editoriais dos portais Via Fanzine e Ufovia desde 1996. Nesta entrevista, gravada em outubro de 2011, durante um acampamento que compartilhamos na Serra Mata da Onça, em Itaúna, ele nos conta um pouco de suas pesquisas e conclusões. Fonseca, você já visitou vários sítios arqueológicos. O que mais te impressionou? Um dos que mais me impressionou foi o da Paraíba, né, a Pedra do Ingá. Porque ela mostra, por exemplo, uma pedra de grandes proporções, ela tem aproximadamente 50 metros quadrados de inscrições rupestres, e elas são feitas com um grande primor, né, de uma forma muito bem elaborada, que você não pode dizer que qualquer um teria ido lá e riscado na pedra alguma coisa. Elas são moldadas, por isso que ela é chamada de Pedra Lavrada do Ingá, porque além dela ter sido lavrada, primeiro ela foi aplainada, foi acertada, e depois ela foi moldada com símbolos os mais variados, na forma de uma escrita. E um pesquisador chamado Gabriele Baraldi, ele chegou a compará-la à escrita dos hititas, né, que elas têm muitos caracteres semelhantes, né, dentro daquele formato. Você acredita então que quando esse registro foi feito na pedra, aquela pedra ainda não era uma pedra, ela era uma argila, não é isso? Explica isso pra gente. Não, ela pode ter sido uma pedra, sim. Pode ser que eles tenham tido, quem fez aquilo, para a razão que fez, não se sabe quais foram as razões que levaram a fazer, ou para informar futuramente alguma coisa, né? Ali talvez tenha até um código, né, para a decifração daquilo ali. Aquilo foi feito de uma maneira que foi usada uma tecnologia. Ou pode ter sido usada, ela pode ter sido feita quando aquela pedra ainda estava mole, ou usado um tipo de instrumento qualquer que teria moldado nela e amolecido ela no momento da impressão. Ah, sim. O que mais te impressionou na Pedra do Ingá? Foi exatamente o conjunto de símbolos, que eles certamente têm uma representatividade e tem um código. Deve ter algum código que representa, que é uma chave de decifração do que está escrito ali, né? E para mim é uma espécie de uma escrita que tem a ver, por exemplo, com o passado nosso e com o futuro talvez, né? Uma vez nós iremos certamente, a partir do momento que nós dedicarmos mais decisivamente à pesquisa de símbolos e signos antigos, nós podemos descobrir o que está escrito ali, o que foi, qual tipo de informação que foi passada para o futuro. Porque quando você grava na pedra, da maneira como está lá, é para preservar durante muito tempo. Existe outro registro em pedra semelhante a do Ingá? Existem alguns semelhantes, sabe? Assim, não totalmente iguais, não, porque lá a quantidade é muito grande, né? O que impressiona é exatamente a profusão das coisas que tem lá gravado. Mas em muitos outros lugares você encontra determinadas inscrições que elas são riscadas na pedra como você risca um pedaço de argila mole, como se a pessoa tivesse cortado com uma faca, porque são riscos retilíneos e profundos, que você não poderia ter feito com um instrumento qualquer. E muitos deles eles são signos, são símbolos que representam alguma coisa, uma linguagem ou mesmo uma escrita. Tem um lugar que eu fui em Pochorel que tem pés marcados na rocha, pés de humanos, e tem um pé, por exemplo, de criança, que parece de criança porque ele é pequeno, ele tem 4 dedos. E tem outros pés normais ao lado de 5 dedos.
mas eles estão à altura de mais ou menos 1 metro ou pouco mais do chão, em posição horizontal, estão marcados na rocha com o maior cuidado, como se aquela pessoa que quis marcar esses pés lá, ele teria feito com cuidado para não deixar aresta nem nada, para ele ficar um molde perfeito. Tem um outro local também distinto desse que tem marcas de pés assim também, né? Tem, é lá em Barra do Garças, lá na serra que fica atrás, lá, Serra Azul, tem uma região também que tem, além de alguns signos marcados diferentes, riscos na pedra, pés que parecem de animais, de 3 dedos, né, de algum animal, e também tem pés humanos, tem pés grandes e pés pequenos, tem pés de 3 dedos, de 4 dedos, de 5 dedos e até 6 dedos. E fora do Brasil, você tem algum conhecimento se existe algo semelhante? Não, não sei não. Sobre essas marcas de pés, não, né? O Brasil é um país onde tem assim maior incidência de pés, inclusive pés marcados nas pedras, que os índios falavam que eram pés de Sumé, e que os jesuítas depois transformaram em pés de São Tomé. São pés marcados em pedras, em vários lugares, marcas de pés perfeitos, né, descalços. Onde, por exemplo? Você tem, por exemplo, São Tomé das Letras, no Nordeste, algumas regiões do Nordeste já tem alguns relatos a respeito, e outras partes do Brasil, não me recordo bem, mas é sempre comentado sobre isso, que esse Sumé, que era uma entidade mítica, né, dos índios brasileiros, ele percorreu o país inteiro, porque fala-se dele de norte a sul. Um outro local também que você já fez reportagem, que foi publicado no seu site pelo Via Fanzine, foi também nas 7 cidades, né? Nos fala um pouco de lá. Fica lá no norte do Piauí, fica acima de Teresina, 180 quilômetros mais ou menos. É um conjunto, sabe, de pedras, um sertão lá imenso. Lá tem vários conjuntos, são 7 conjuntos que parecem cidades abandonadas. Alguns lugares você entra em lugares que tem corredores, alguns lá parecem paredes, monumentos. Mas isso é uma hipótese que ainda não foi confirmada. A ciência explica como sendo formas naturais feitas através do tempo, aí, por aquecimento, chuvas, etc., erosão. Agora, o mais interessante lá é que existem cerca de 2.000 inscrições rupestres lá também, que devem ter sido inscritas lá, posteriormente às formações rochosas lá, nos formatos variados que elas têm. E muitas dessas inscrições rupestres, elas se parecem com signos de antigos alfabetos. Estão misturados com outros que são mais simples, né, que parecem riscos comuns de povos mais primitivos. Em termos de inscrições, né? Na região central do Brasil, você também andou visitando vários locais, né? Alguns bem interessantes, né? Nos fala um pouco dessas inscrições e construções, restos, né, de construções encontradas no Brasil Central. No Brasil Central, um local dos locais mais curiosos que eu fui também é Paraúna, né? E Paraúna tem no seu entorno montanhas com formações rochosas bem curiosas. E muitas delas você vai encontrar, por exemplo, determinados caracteres, símbolos assim estranhos também, gravados. Mas o que a gente vê lá, tem 2 lugares que eu fui que me impressionou muito, eu fui em vários, mas 2 lugares que mais me impressionaram foi a Serra da Arnica, que fica na fazenda da Arnica, que tem esse nome. E essa Serra da Arnica ela é bem curiosa, que ela se parece a uma fortaleza muito antiga, abandonada. Ela tem paredes com pedras cortadas e ajustadas de forma linear. Ela tem uns paredões enormes com pedras gigantescas também ajustadas para o fim de formar, por exemplo, grandes paredes. Tem formas zoomorfas e antropomorfas, né? Tem uma forma lá que parece uma esfinge, tem uma forma que parece um touro deitado em cima da pedra.
E próximo lá também tem uma muralha que eu achei interessante, eu andei em cima dela durante algum tempo, uma muralha de pedra-ferro, né, o basalto, que ela tem 1,10 m de largura, em alguns lugares chega a 4,5 m e ela percorre até o Vale da Serra da Portaria, que é outro lugar estranho, por cerca de 15 quilômetros. 15 quilômetros de muralha? É uma muralha enorme. E ela chega a ter 4 metros de largura? De altura. De altura. 1,10 m de largura. Por 1,10 m de largura. Porque são pedras cortadas, de forma assim, uma largura de mais ou menos 1,10 m, e elas foram ajustadas em formas assim horizontais, uma sobre a outra. Então você vê que é algo que foi construído deliberadamente. E em alguns lugares ela chega a ter 4,5 m de altura, outros ela chega a ser mais baixa um pouco. Também em Paraúna. Paraúna. E tem lá a Serra da Portaria, que é um local, uma serra que tem paredões imensos lá, com grandes entradas, né, parecem janelas, e tem também cavernas imensas lá, que algumas delas não se sabe aonde vai dar. Tem um local que chama Serra das Galés, que parece uma cidade abandonada, semelhante às das 7 cidades no Piauí, que tem várias figuras estranhas moldadas nas pedras. E tem um local que chama Ponte de Pedra, fica a 60 quilômetros da cidade, que é o rio, ele desaparece, né? De repente ele cai numa pequena cascata, desaparece e corre 100 metros abaixo do chão, dentro de uma caverna. E essa caverna, do lado dela, ela tem uma viga parecendo com uma ponte, por isso que ela chama Ponte de Pedra, parece uma viga de concreto. O que representa, o que foram esses restos de antigas civilizações aqui no Brasil? Já se sabe, né, através dos estudos que a gente faz, que todo mundo faz para os próprios arqueólogos, que as construções mais antigas não foram feitas por índios. Os índios eles usavam basicamente a madeira, viviam de caça e pesca, né, e construíam suas ocas. Então o tipo de vida dele é um tipo de vida bem limitado e bem conhecido. E eles não trabalhavam, visitei alguns locais onde tem aldeias indígenas, eu conversei com alguns deles, nenhum deles escreveram em pedra, e nenhum deles construiu nada de pedra, pelo menos eles dizem que não é coisa deles, que quando eles chegaram já estava lá. Então, as construções que eles encontram de pedra no Brasil, elas são muito bem elaboradas, precisava de ter uma certa tecnologia, você desenvolver um certo conhecimento tecnológico. E alguém que construiu isso teria que ter um certo conhecimento, um certo embasamento para poder fazer o que fizeram. No meu entender, né, eu divido um pouco da arqueologia acadêmica, e eu posso fazer isso porque eu não sou arqueólogo e não sou pago para falar sobre isso. Então eu tenho essa liberdade de falar, não quer dizer que eu esteja certo. Mas, no meu entender, se referem a algum tipo de cultura que teria vivido na América do Sul inteirinha em tempos muito mais remotos e seriam, por exemplo, avós dos Incas e dos Maias, que depois subiram e desenvolveram tecnologias mais avançadas mais no alto. O que te levou a crer nisso? Por causa das construções, elas têm semelhanças, né? Lá em Paraúna tem semelhanças, lá na região do Mato Grosso tem semelhanças, alguns signos têm semelhanças. Então a forma como aquilo foi feito, né? Os maciços, né, que foram usados, as pedras ajustadas, elas se parecem com as que estão lá no alto, né? A cidade de lá são muito mais bem feitas, são mais bem trabalhadas, bem mais ajustadas. Então leva-me a pensar que essas poderiam ter sido desses, né, mais primitivos, depois se aprimoraram e foram subindo por outras razões que nós não desconhecemos.